convido você para abrir sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, e eu quero partilhar com você aquele salmo tão conhecido, que talvez você que foi criado num berço evangélico, conhece desde a infância, que é o Salmo 23. Então, abra sua Bíblia comigo aí no Salmo 23, ou ligue aí o seu smartphone nesse aplicativo, onde você tem o texto das Escrituras, e acompanhe comigo esta leitura. Está escrito o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Este salmo foi escrito por Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Ele apacentava os rebanhos de seu pai nas campinas, nos prados, nas montanhas de Belém. Era uma região, naquela época já bastante árida, e cabia ao pastor vigiar as suas ovelhas dos lobos, dos animais predadores, percorrendo por aqueles montes toscos, no meio de tantos pedregulhos, encontrando ali, aqui, acolá, alguma relva verde, ou conduzindo essas ovelhas a lugares de regatos tranquilos, para que elas pudessem se dessedentar. Às vezes, corredores escuros, estreitos, no meio de despenhadeiros, ele precisava guiar as suas ovelhas, mas a presença do pastor gerava segurança a essas ovelhas. Davi então usa essa imagem, esta figura de pastor e de ovelha, para nos ensinar algumas verdades tão preciosas. Primeiro, é que a ovelha é um animal muito vulnerável, muito frágil, que não tem bom senso de direção, que não tem capacidade de se autoproteger, que é míope e não enxerga com clareza e discernimento as coisas, que sem o cuidado do pastor e sem estar unida ao rebanho, torna-se presa fácil das bestas feras e dos predadores. Davi usa essa figura da ovelha tão frágil e tão vulnerável, que carece do cuidado do pastor, para nos ensinar algumas preciosas e benditas e extraordinárias lições espirituais. Eu quero aqui nesse texto destacar 3 verdades para o seu enlevo espiritual. A primeira verdade está nos versos 1 a 3, é que a ovelha do bom pastor possui suprimento nas suas necessidades. A segunda lição está aí nos versos 4 e 5, é que a ovelha tem a companhia divina na adversidade. E a terceira e última lição está no verso 6, a ovelha de Cristo tem comunhão plena para toda a eternidade. Eu queria então que você observasse comigo essa primeira lição. A ovelha tem suprimento das suas necessidades. E Davi começa assim: o Senhor é o meu pastor. Quando ele fala sobre isso, ele volta o seu olhar para Deus, para o Jeová, para o Deus autoexistente, para o Deus infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, o Deus único, verdadeiro, criador, sustentador da vida, o Deus da aliança. E ele diz: este Deus todo-poderoso,
é o meu pastor. É o meu pastor. Quem é o seu pastor? Quem é o pastor da sua alma? A quem você confiou o seu coração para ser apacentado? Quem dirige a sua vida? Quem supre as suas necessidades? Quem protege você dos aleivosos perigos? Quem conduz você pelos caminhos da vida? Quem guarda a sua alma dos perigos? Então Davi está mostrando para nós que a maior necessidade nossa é sermos supridos e apacentados por este Deus, que é o Todo-Poderoso Deus. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, é aquele que cuida de mim, é aquele que me protege, é aquele que me alimenta, é aquele que cuida de mim, é aquele que me guia, é aquele que me carrega nos braços, é aquele que caminha comigo nas horas mais amargas e difíceis da vida. O Senhor é o meu pastor. Mas não basta saber que Deus é todo-poderoso, e também não basta saber que Deus é pastor. É preciso que você também, como Davi, diga: o Senhor é o meu pastor. É uma experiência pessoal, é uma entrega pessoal, é uma confiança intransferível, é uma plena certeza de que Deus é o seu Deus, é o seu pastor, é o seu provedor, é o seu refúgio, é a sua esperança, é o seu companheiro de jornada. Então ele diz assim: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Quando ele diz nada me faltará, ele não está dizendo que se você é ovelha de Cristo, você não vai ter problemas, você não vai enfrentar enfermidades, você não vai ter problemas financeiros, você não vai ter problemas de saúde. Ao contrário, o Senhor, ao caminharmos com Ele, não nos livra das intempéries da vida. O que Ele promete a nós não é ausência de aflição. O que Ele promete para nós é estar conosco, é nos assistir, é nos carregar nos braços, é nos sustentar com a sua graça. Então, se você tem Jesus, você não precisa ter medo. Nada me falta. Vai faltar para você, talvez, os luxos da vida, mas não vai faltar para você a presença dEle, a paz dEle, a segurança dEle, a companhia dEle, a salvação dEle, o perdão dEle, a bênção plena, maiúscula e superlativa que vem do céu para a sua vida. E agora, a partir do verso 2, ele vai detalhar qual é essa provisão que você tem nele. Primeiro, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Num tempo em tanta angústia, num tempo em que tanta pressão existe no mundo, onde o contágio do Covid-19 já atingiu todos os estados da nossa federação, quando nós já temos aí vários óbitos em São Paulo, no Rio, e certamente daqui a pouco outros estados vão ter que lidar com isso. Certo é que há uma inquietação na nossa alma, o mundo inteiro em pânico, o mundo inteiro angustiado, o problema circulando para mais de 180 nações do mundo. Mas em Cristo você pode encontrar descanso. Descanso. Eu não estou falando do descanso físico, que uma noite de sono reparador pode repor. Eu estou falando daquele descanso da sua alma, da sua mente, do seu coração. A tempestade está convulsiva lá fora, mas você aqui dentro dos braços do Pai encontra no seu Filho Jesus Cristo como seu pastor descanso para o seu coração. Mas tem mais. Verso 2 ele diz: leva-me não só para junto às águas de descanso, mas o verso 3 diz: refrigera-me a alma. A ideia de refrigerar traz a ideia daquela cura, daquele bálsamo, daquele lenitivo, que traz tantas vezes, é tão necessário quando você está aflito, machucado, ferido pelas circunstâncias da vida. Quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas aflitas, quantas pessoas estressadas, quantas pessoas com medo. Nós estamos vendo aí
desde o presidente da República ao vereador do município menor da nossa federação. Nós estamos vendo aí, desde o mais rico empresário deste país aos micros empresários. Nós estamos vendo aí os trabalhadores, desde as multinacionais ao trabalhador da área informal que vai para a avenida vender um picolé ou uma garrafa de água ou um amendoim torrado. Todos estão passando por momentos difíceis, todos estão vivendo esse estresse do abalo financeiro que atinge o Brasil e o mundo. E a ideia é essa: como é que a minha alma, numa situação dessa, pode ficar quieta, sossegada, curada, restaurada, com o lenitivo da paz de Deus inundando meu coração? É preciso Jesus. É preciso Jesus. Nessa hora, o seu dinheiro, sua posição política, seu status social, a sua influência, o seu cargo, por mais alto que seja, não pode pacificar a sua alma, não pode refrigerar a sua alma, mas se você confiar a sua vida a Jesus Cristo, você encontrará esse refrigério. Mas agora o versículo 3 conclui assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Há muitas pessoas que se perdem nos atalhos da vida, há muitas pessoas que se desviam nos descaminhos da vida, há muitas pessoas que caem nos abismos do pecado, do vício, da embriaguez, das drogas, da violência, da promiscuidade, e se desencaminham, e se arrebentam, e caem nos abismos mais escuros, nos fossos mais profundos. Mas este homem, Davi, está dizendo que se o Senhor é o seu pastor, então Ele mesmo guiará você, não por caminhos escorregadios, não por vielas escuras, não pelos labirintos perigosos da vida. Ele guiará você pelas veredas da justiça. Você tem nele, em Jesus Cristo, pleno suprimento das suas necessidades. Esta é a primeira verdade do Salmo 23. Mas em segundo lugar, quando o Senhor é o seu pastor, você encontra uma segunda verdade preciosa, nos versos 4 e 5, que é companhia na adversidade. Olha o que ele diz no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja você que ele é uma ovelha, e ele escreve como ovelha. Ele é um pastor de ovelhas, mas ele é ovelha do Supremo Pastor. E ele trata aqui da possibilidade de você andar pelo vale, e não apenas um vale, mas o vale da sombra da morte. Não é esse o temor do brasileiro? Não é esse o temor da população do mundo? Um vírus que você não vê, desafia a ciência, desafia as nações poderosas. E hoje nós estamos assistindo com dor na alma e tristeza, como acontecendo agora na Itália. Mais de 700 pessoas morreram ontem, mais de 600 pessoas já morreram hoje. Onde a morte está alargando as suas asas na Espanha, nos Estados Unidos, outros países da Europa, já começando aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. E certamente o vale da sombra da morte é ameaçador, ele impõe medo nas pessoas. Mas Davi está admitindo para nós que mesmo que a adversidade chegue, mesmo que você tenha que passar por este vale estreito, por esses despenhadeiros perigosos, onde um escorregão pode ser fatal, onde um contágio pode ser fatal, ele está dizendo: eu não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Você pode, meu irmão, no momento em que você está aí na sua casa, ou onde quer que você esteja agora, me ouvindo, me assistindo, ponha a sua confiança em Cristo, ponha a sua confiança em Deus.
Você está passando por um vale, o Brasil está passando por um vale, este é o vale da sombra da morte, e talvez os recursos dos homens não podem socorrer você, mas se o Supremo Pastor segurar você pela sua mão, se ele proteger você com o seu bordão e com o seu cajado, você não precisa ter medo. E por que não precisa ter medo? Davi responde: porque tu estás comigo. É a presença dele, é a presença dele, não é a ausência do problema, não é que o vale inexiste, não é que a morte não espreita, não é que a contaminação de um vírus que tem grande letalidade não atinja, é porque Jesus está conosco, não precisamos temer, porque Ele está conosco, é a promessa dEle aos seus discípulos, à sua igreja, a você e a mim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nos blinda, o que nos protege, o que nos guarda, o que nos dá segurança, o que nos dá confiança e serenidade na hora da crise, é a consciência da presença de Jesus conosco. Ele está conosco. Mas ainda, note comigo, agora no versículo 5, está escrito assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Duas coisas merecem destaque aqui. Primeiro, vitória sobre os inimigos. As nossas autoridades têm lidado com essa questão da contaminação do Covid-19 como uma guerra contra o inimigo invisível. Você não sabe onde está esse inimigo. Você toca numa maçaneta, você pode ficar contaminado. Você põe a mão num produto de supermercado, você pode ficar contaminado. Você chega no seu condomínio e aperta o botão do elevador, você pode ficar contaminado. Você passa pela rua e toca em algum objeto na rua, você pode ficar contaminado. A roleta do ônibus, a passarela do metrô, qualquer lugar que você passar, você pode ficar contaminado. Nós estamos aí diante de um cenário extremamente complexo, porque você está lidando com um inimigo invisível. Mas Davi está mostrando para nós que a primeira coisa que Deus dá a você como seu pastor é vitória sobre os seus inimigos, visíveis e invisíveis, humanos, terrenos ou espirituais. Mas além de vitória, o versículo 5 está prometendo a você mais do que isso, está prometendo a você uma alegria extraordinária. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Promete honra, promete alegria, promete transbordamento de alegria, o cálice transbordando. Somente o Senhor Jesus Cristo pode dar a você vitória, honra e alegria no campo da batalha. Somente o Senhor Jesus Cristo pode serenar a sua alma e trazer descanso para o seu coração nesta hora tão difícil em que a nação trava uma grande luta contra o inimigo que você não vê, mas que é real e perigoso. Você precisa de Jesus como seu pastor, para que você tenha não apenas suprimento das suas necessidades, mas você tenha também companhia divina na adversidade. E eu quero concluir com a terceira e última lição, está no versículo 6, que é comunhão para a eternidade. Está escrito assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que esse texto está dizendo é que Deus escalou dois guarda-costas poderosos para estar uma à sua direita, outra à sua esquerda. Bondade de um lado, misericórdia do outro. Enquanto você caminha, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus vão protegendo você, vão guardando você, vão guiando você, vão fazendo companhia para você. O que é bondade? Bondade é o que você tem e não merece. Você merece o juízo de Deus e Deus dá o seu favor a você. Isso é bondade. Misericórdia é o que você merece e você não tem. Você merece o castigo por causa dos seus pecados. Eu mereço o castigo por causa dos meus pecados. Mas Deus suspende o castigo, me dá graça. Isso é misericórdia.
Então Deus vai guiando a sua vida, a minha vida, a nossa vida, com bondade e com misericórdia. Quando a nossa jornada terminar, seja ela breve ou longa, seja ela de poucos dias ou de longos anos, então diz a Bíblia: eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aqui Ele caminha conosco, lá nós estaremos com Ele. Não há o que temer, se Jesus é o seu pastor. E eu queria concluir a minha fala dizendo a você que esse salmo retrata para nós que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a melhor de todas as provisões que podemos ter. Ele é melhor do que as suas dádivas. E então eu gostaria de levantar aqui alguns nomes que é atribuído a Deus, que podem ser tirados e extraídos desse texto. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor. Pela primeira vez nós encontramos aqui este nome de Deus, Jeová Ruí. O Senhor é o meu pastor. Ele é o Jeová Ruí, Ele é o meu pastor. Ele pode ser também o seu pastor. Quando diz nada me faltará, isso nos remete a Gênesis 22, onde temos um outro nome de Deus, e é um nome tão precioso, Jeová Jireh, Deus proverá. Deus proverá. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus que provê todas as suas necessidades, na hora certa, no lugar certo, onde você está, no local da obediência, Deus vai prover para você. Ele não é apenas o Jeová Ruí, Ele é também o Jeová Jireh. Mas quando diz ainda no versículo 2, leva-me para junto às águas de descanso, isso nos remete a um outro nome de Deus, revelado pela primeira vez a Gideão, o Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Ele quem é a nossa paz. Ele é o Deus da paz. Ele que nos dá a paz que excede todo entendimento. Quando Jesus é o seu pastor, Ele é o Jeová Ruí, Ele é o Jeová Rafá, e Ele é também o Jeová Shalom. Mas em quarto lugar, quando diz que Ele me guia pelas veredas da justiça, isso mostra para nós que Ele é o Jeová Tsekanu. Ele é a nossa justiça, como diz Jeremias. Ele é aquele que nos justificou. Ele é aquele que cancelou a nossa dívida por causa do sangue de Cristo vertido na cruz. E agora Ele nos cobre com a sua justiça. E Ele mesmo é a nossa justiça. Ele é o Jeová Ruí. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Jeová Shalom. Ele é o Jeová Tsekanu. Ele é a sua plena provisão. Mas ainda, quando diz assim, refrigera a minha alma, isso leva-nos à ideia que revelada pela primeira vez a Moisés, lá quando em Mara as águas estavam amargas. O povo já tinha passado pelo deserto de Sur, não havia água no deserto de Sur. O povo murmurou contra Deus, 3 dias de caminhada. Aí chegaram a Mara, e quando viram água, tentaram beber, mas não puderam, porque as águas estavam amargas. E Deus mandou Moisés derrubar uma árvore, jogar aquela árvore na água, e a água amarga tornou-se doce. Isso mostra uma coisa para você: esta árvore aponta para o madeiro, que é a cruz. Quando você, vivendo águas amargas na sua existência, encontra a cruz e o lenho de Cristo, onde Ele morreu pelos seus pecados, é lançado na sua vida, a sua vida então começa a experimentar o que são as águas doces. E ali Deus revelou pela primeira vez o seu nome: eu sou o Deus que te cura, eu sou o Jeová Rafá, é o Deus que sara-nos de toda enfermidade, o mesmo Deus que perdoa-nos de todas as nossas iniquidades. Ele é o Jeová Ruí, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Shalom, Ele é o Jeová Tsekanu, e Ele é também o Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Mas ainda, quando você nota que Ele caminha conosco, que Ele está conosco, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isso nos leva a um outro nome de Deus revelado no Antigo Testamento. Ele é o Jeová Shammah, Ele é o Deus que está conosco, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus que nunca abandona você, porque está sempre ao seu lado, com uma sombra à sua direita. Você, como ovelha de Cristo, não precisa ter medo, porque Ele é o Jeová Ruí, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Shalom, Ele é o Jeová Tsekanu, Ele é o Jeová Rafá, e Ele é o Jeová Shammah. Mas finalmente,
Sétimo lugar, está escrito: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso nos remete também para o livro de Êxodo, quando Moisés enfrentava uma grande batalha, Josué no fronte da batalha, e diz a Bíblia que Arão e Hur sustentavam os braços de Moisés naquela luta contra os amalequitas, e diz a Escritura que enquanto os braços de Moisés estavam estendidos e sustentados, intercedendo pelo povo, Josué conseguiu uma retumbante vitória contra os amalequitas, e ali se levantou um monumento: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. Pois ali estava a primeira vez Deus se revelando como Jeová Nissi. O Senhor é a sua vitória, o Senhor é a nossa vitória. 7 nomes diferentes de Deus, 7 expressões do cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor é a sua maior, mais completa e plena provisão. Ele é o Jeová Ruí, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Shalom, Ele é o Jeová Tsekanu, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Jeová Chamá, Ele é o Jeová Nissi, Ele é a nossa vitória. Que Deus abençoe o seu coração.